Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, olha, temos em mãos um material que chegou pra gente e bom, no mínimo instigante. E ele propõe uma visão bem diferente sobre a origem da humanidade, sabe? A base toda vem de interpretações de antigas tábuas sumérias. É uma proposta, assim, audaciosa, né? Mexe com narrativas que a gente conhece bem. Uhum. A ideia central que essa fonte apresenta é que a nossa história ela não se encaixa nem na evolução direta a partir dos primatas, como a ciência geralmente descreve, Certo. nem na história bíblica de Adão e Eva do jeito que a gente costuma ouvir. Ao invés disso, sugere tipo uma intervenção externa, e isso estaria documentado, segundo essa interpretação, claro, em textos de milhares de anos. A espinha dorsal mesmo é que a gente seria fruto de uma alteração genética planejada. Preparados para investigar isso com a gente? Exatamente. O ponto de partida são esses registros muito, muito antigos, né? Especificamente as tábuas lá da civilização suméria, escritas em cuneiforme, aquela escrita antiga da Mesopotâmia, feita com umas marquinhas em forma de cunha, geralmente em argila. E a fonte que a gente está analisando, ela argumenta que esses artefatos, muitos deles hoje em museus, guardam a chave para a gente entender de onde a gente veio. E que essa história é bem diferente do que se costuma pensar, sabe? Vamos mergulhar nos detalhes dessa leitura específica. Certo. Então vamos começar por aí. As tábuas, a fonte faz questão de frisar que essa narrativa não é tipo fruto de canalização espiritual, sabe? Ou mera especulação. Uhum. Descobertas ao longo do tempo. Muitas delas, inclusive, já traduzidas por especialistas. E a civilização suméria é apontada como a mais antiga a deixar registros escritos tão detalhados sobre origens, deuses, a própria criação. É muita coisa. E é crucial notar, assim, a confiança que essa interpretação deposita nesses textos como se fossem relatos históricos. Literais, sabe? Precisos. A verdade é que a interpretação de artefatos e textos antigos é um campo extremamente complexo, cheio de nuances, de debates acadêmicos. O que a gente tem aqui é uma leitura muito particular desses documentos que propõe essa origem não terrestre para modificações que seriam cruciais na linhagem humana. É um ângulo bem singular sobre esses achados arqueológicos, né? E essa leitura já começa, assim, desafiando o status quo, né? A fonte descarta de cara a ideia de que viemos do macaco. Usa até uma analogia interessante. Qual? Diz que um tigre e um gato, bom, são ambos felinos, né? Compartilham ancestrais comuns lá atrás, distantes, mas um não evoluiu diretamente do outro. Da mesma forma, propõem que o Homo erectus e os macacos seriam primatas sim, mas nós, Homo sapiens, não seríamos uma evolução linear direta deles. E a narrativa bíblica de Adão e Eva também é reinterpretada, colocada sobre uma nova luz. Sim, o argumento central da fonte é que a evolução puramente natural, ela não daria conta de explicar um salto aparentemente rápido, né? Entre o Homo erectus, que era um hominídeo que já existia, tinha lá suas ferramentas, sua cultura e estava no seu próprio caminho evolutivo. E o surgimento do Homo sapiens com capacidades cognitivas, físicas bem distintas. Esse ato, que a ciência convencional às vezes chama de elo perdido, enquanto busca mais fósseis, mais evidências, é precisamente o espaço onde essa narrativa de intervenção externa se encaixa. Ela fornece uma explicação alternativa para essa transição. E é nesse ponto que a história principal, segundo essa interpretação das tábuas, realmente começa. Fala-se de um evento que teria ocorrido há mais ou menos 450 mil anos. A chegada à Terra de seres de outro planeta. Um planeta chamado Nibiru. De acordo com essa leitura dos textos sumérios, Nibiru teria uma órbita, extremamente longa. Elíptica. Levaria 3.600 anos terrestres para completar uma volta, passando entre o nosso Sol e, segundo a fonte, a estrela Sirius. Uma escala de tempo assim, cósmica.
Essa menção à órbita de 3.600 anos é interessante, porque a fonte usa isso para contextualizar a longevidade e a perspectiva de tempo desses visitantes, sabe? Um ano para eles equivaleria a milênios para nós. Isso ajuda a narrativa a justificar a escala temporal vasta das operações que são descritas nas tábuas, né? Que se estenderam por centenas de milhares de anos terrestres. Faz sentido. E qual seria o motivo para essa jornada interplanetária toda? A resposta que eles dão é surpreendentemente pragmática. Ouro. Ouro. A narrativa sustenta que esses seres precisavam de ouro, especificamente em pó, bem fininho, para reparar ou proteger a atmosfera de Nibiru, que estaria, se deteriorando. E a causa desse dano na atmosfera, ainda segundo as tabuletas interpretadas, seria uma antiga guerra galáctica. Quer dizer, eles vieram buscar um recurso mineral específico. Simples assim. É uma motivação curiosa, né? Bastante. Material. Quase industrial, para uma civilização capaz de viagens interplanetárias. Contrapõe-se àquelas ideias mais filosóficas, exploratórias que a gente às vezes imagina para contatos extraterrestres. Mas, dentro da lógica da narrativa, essa necessidade de ouro é o motor de tudo que vem depois. Exato. Então, esses nibiluamos chegam e, para executar a tarefa de extrair o ouro, trazem com eles trabalhadores da própria espécie. As tábuas, segundo a fonte, chamam eles de Igigi. O trabalho começou lá na região da Mesopotâmia, onde o ouro estaria mais acessível, na superfície. Porém, depois descobriram que as maiores reservas mesmo ficavam na África. Ah, entendi. Só que na África, a mineração era subterrânea. Bem mais difícil, desgastante. A narrativa conta que, depois de um período longo, tipo uns 200 mil anos terrestres, o que seria um tempo considerável mesmo na escala nibiruanos, os Igigi não aguentaram mais. As condições eram muito severas e eles se rebelaram contra os supervisores. Um motim de trabalhadores cósmicos, pode-se dizer. E essa rebelião dos Igigi, de acordo com a história contada nas tábuas, força a mão da liderança nibiruanos aqui na Terra, né? Eles se veem com um problema sério. A principal força de trabalho entrou em greve ou revolta. Precisavam urgente de uma alternativa para continuar a extração de ouro. Isso cria o cenário para a próxima etapa, que é crucial na narrativa. E a solução encontrada foi, radical. Em vez de negociar ou trazer mais Igigi, decidiram criar uma nova força de trabalho. Do zero, usando os recursos que já tinham aqui na Terra. A ideia foi pegar o hominídeo que eles consideravam mais avançado do planeta na época, o Homo erectus, que a fonte até descreve como tendo potencial para ser a raça guardiã da Terra e, fazer uma modificação genética nele. Aí entra a engenharia genética como o ponto central da história. A proposta é que eles combinaram o material genético do Homo erectus com o próprio DNA deles, o DNA Nibiruanus Anunnaki. E é importante notar como a própria fonte ressalta que Anunnaki não seria o nome da raça ou do planeta. Seria um termo sumério, significando algo como aqueles que do céu para a terra vieram. Uma descrição funcional, né? Não um gentílico. Faz sentido. O resultado dessa primeira experiência de hibridização foi o que as tábuas chamariam de Lulu, que seria considerado o protótipo do Homo sapiens. Para a fonte, isso explicaria de forma direta o tal elo perdido. Quer dizer, a evolução humana não teria sido só gradual e natural. Teria recebido um empurrão, significativo, através dessa intervenção tecnológica externa, uma aceleração artificial. É uma explicação que, para eles, amarra as pontas soltas percebidas na teoria da evolução padrão, sabe? Oferece uma resposta, claro, dentro do seu próprio sistema de crenças, para o surgimento relativamente rápido de certas características humanas. Mas essa primeira versão dos Lulus tinha uma limitação. Logística, digamos assim. Eram só do sexo masculino. Ah! E quem os gestava, segundo essa interpretação, eram as próprias fêmeas Anunnaki. Tipo uma barriga de aluguel entre espécies. Dá para imaginar que isso virou um problema, né? Ou ficou impraticável ou indesejável para as Anunnaki. Certamente. A narrativa sugere que essa dependência da gestação pelas fêmeas Anunnaki era
um gargalo na produção de trabalhadores. A solução, então, foi refinar os processos. Exatamente. Fizeram uma segunda alteração genética nos lulos. Dessa vez, o objetivo foi criar a contraparte feminina, a fêmea Homo sapiens. Com isso, os lulos passaram a poder se reproduzir entre si. Isso garantia a autossuficiência da força de trabalho e, liberava as fêmeas Anunnaki dessa tarefa. O projeto trabalhador estava completo, digamos, e autossustentável. Essa capacidade de reprodução autônoma dos lulos parece ter sido um sucesso, né? Talvez até além do que eles esperavam. E segundo a fonte, esse sucesso inspira um novo estágio no plano dos Anunnaki, algo ainda mais ambicioso do que simplesmente criar mineradores. Sim, a ambição aumentou bastante. A ideia evoluiu de criar trabalhadores para desenvolver uma super-raça. Um ser mais avançado que não só servisse aos Anunnaki, mas que pudesse, eventualmente, ajudar na própria evolução do universo. Isso teria levado a uma terceira e mais complexa rodada de engenharia genética. E como teria sido essa terceira modificação que eles fizeram? Para criar essa tal super-raça, eles teriam partido da melhor linhagem disponível dos lulos que já existiam. O material genético desse lulo aprimorado foi então misturado com o DNA de 2 líderes Anunnaki de alta patente que estavam aqui na Terra. Eram os irmãos Enki e Enlil. Eles seriam filhos do comandante supremo de Nibiru, um ser chamado Anu. A fonte até menciona que houve também a infusão de DNA de outras 24 raças, o que sugere, implicitamente, uma colaboração ou contribuição genética de diversas outras origens extraterrestres nesse projeto. Bem complexo. Nossa, uma engenharia genética envolvendo múltiplos contribuintes, então, bem sofisticado. E qual foi o resultado disso tudo? O resultado dessa terceira e mais sofisticada mistura foi um ser chamado Adapa. E aqui a fonte faz uma conexão direta com a figura bíblica de Adão. Esse Adapa seria o primeiro protótipo dessa super-raça. E a narrativa introduz aqui um conceito biologicamente bem incomum. Adapa teria 12 hélices de DNA ativas. Isso vai muito, muito além das 2 hélices que a biologia padrão descreve para a gente aqui na Terra. E a partir do DNA de Adapa foi criada a contraparte feminina dele, que as tabuletas chamariam de Lilith, e que depois foi associada à Eva bíblica. Essas 12 hélices ativas são um ponto crucial na narrativa da fonte, né? Representando um potencial genético, imenso, e a conexão com Adão e Eva é usada para reinterpretar textos religiosos. Aquela passagem em Gênesis, capítulo 1, que diz: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança", ela é lida pela fonte não como um Deus monoteísta falando no plural majestático ou com o Espírito Santo, mas literalmente como os Anunnaki, especificamente Enki e Enlil, nossa imagem, no plural, deliberando sobre a criação desse novo ser. É uma reinterpretação bem radical do texto bíblico à luz dessa suposta história suméria. E é justamente entre esses 2 irmãos, Enki e Enlil, que surge o grande conflito ideológico que define o destino dessa nova humanidade, segundo a fonte, claro. Enki é retratado como o cientista brilhante, o geneticista, mais ligado às emoções, ao conhecimento. A fonte até o associa ao Deus mais amoroso do Novo Testamento e ressignifica o símbolo da serpente, ligando à sabedoria, à cura, não ao mal. Enki teria começado a instruir Adapa, Eva, ou Lilith, e os primeiros descendentes deles. E onde ele fazia isso? Num lugar que as tabuletas chamariam de Edim, um nome que ecoa muito o Jardim do Éden bíblico, né? E o que Enki ensinava? Coisas avançadas. Materialização de objetos, telepatia, cura energética, manipulação das leis universais. Basicamente, ele estaria ativando e ensinando a usar o vasto potencial contido naquelas 12 hélices de DNA. Parece um cenário quase idílico, né? Mas a narrativa introduz um contraponto forte. Imagino que seja o Enlil. Ele é descrito com um perfil mais militarista, pragmático, focado na ordem e na hierarquia.
A fonte o associa ao Deus do Velho Testamento, que às vezes é percebido como mais guerreiro, julgador, mais severo. Enlil teria visto as ações de Enki com extrema preocupação. E qual era o argumento dele segundo essa interpretação? Porque ele era contra. O argumento central de Enlil era que dar tanto poder, habilidades quase divinas, para uma raça tão jovem que ainda não tinha desenvolvido a maturidade espiritual e ética para lidar com isso, era incrivelmente perigoso. Ele temia que esses humanos superpoderosos, ainda guiados por impulsos básicos como ego, orgulho, ganância, busca por poder, eles se tornassem uma ameaça incontrolável. Não só para si mesmos e para a Terra, mas potencialmente para todo o cosmos. Seria como dar uma arma de destruição em massa por uma criança, sabe? Entendo. É um conflito clássico. Conhecimento e liberdade versus controle e segurança. Uma tensão arquetípica que a gente vê em muitas mitologias e até na história humana mesmo. Precisamente. E após um debate que a fonte descreve como acalorado entre a liderança Anunnaki, a decisão pendeu para o lado da precaução de Enlil. A conclusão foi limitar o potencial humano até que a espécie atingisse um nível de consciência, de evolução espiritual, que permitisse lidar responsavelmente com tais habilidades. Ok. E como eles fizeram isso? Imagino que tem a ver com aquelas 12 hélices de DNA mencionadas antes. Exato. Das 12 hélices de DNA originais e ativas em Adão e Eva, 10 foram desativadas, ou colocadas em estado de latência, como se tivessem desligado a maior parte do potencial genético. E a fonte faz uma conexão direta disso com o que a genética moderna por muito tempo chamou de DNA lixo, o junk DNA, ou mais recentemente, DNA não codificante. A interpretação aqui é bem ousada. Não seria lixo ou só regulatório, mas sim o nosso vasto potencial adormecido. Essas 10 hélices esperando para serem reativadas. Ficamos, então, operando primariamente com apenas 2 hélices ativas, mais voltadas para a sobrevivência física, reprodução, pensamento lógico linear. E essa é uma reinterpretação radical, né? Porque a visão científica predominante para o DNA não codificante é bem diferente. Foca em funções regulatórias complexas, estruturais, epigenéticas. A fonte aqui está pegando um termo conhecido da biologia e atribuindo um significado completamente novo dentro da sua narrativa cósmica. E a limitação não parou no DNA, segundo eles. A fonte argumenta que essa desativação genética também é a razão pela qual a gente usaria só uma fração da nossa capacidade cerebral. O vídeo menciona um número de 4%. Ah, o mito dos 10% ou 4% nesse caso? Isso. Embora esse percentual seja um mito popular bastante debatido, e refutado pela neurociência moderna, que diz que a gente usa praticamente todo o cérebro, só não tudo ao mesmo tempo. Mas, dentro da lógica da fonte, a natureza não criaria um órgão tão complexo e que gasta tanta energia como o cérebro para ser tão subutilizado. Portanto, essa subutilização seria uma consequência direta e intencional dessa limitação imposta lá atrás pelos Anunnaki. O que é notável é a maneira como essa narrativa consegue tecer uma explicação coesa, claro, dentro da sua própria lógica interna, para vários quebra-cabeças ou questões que intrigam muitas pessoas, né? O elo perdido na evolução, o propósito do DNA não codificante e essa percepção popular de uma capacidade cerebral sobreutilizada. Ela conecta elementos da biologia, da arqueologia e da mitologia numa tapeçaria única, embora, claro, altamente heterodoxa. E assim, essa interpretação específica das tábuas sumérias nos pinta um retrato de nós mesmos como herdeiros de uma linhagem cósmica. Seres geneticamente moldados por visitantes estelares chamados Anunnaki, carregaríamos um potencial imenso, quase divino, que foi deliberadamente contido por razões de segurança cósmica. Uma história que tenta ligar mitos antigos, escrita cuneiforme, textos religiosos e até mistérios da biologia moderna de uma forma bastante peculiar. Particular de fontes antigas que são, por natureza, fragmentárias,
complexas, abertas a múltiplos significados. Existem inúmeras outras perspectivas científicas, arqueológicas, mitológicas, religiosas sobre as origens humanas, muitas delas com bases de evidência completamente diferentes, né? O valor de analisar essa narrativa Anunnaki está em compreender essa visão alternativa, como ela se estrutura, como ela tenta conectar pontos tão díspares da história, da biologia e do mito, de uma maneira singular. Sem dúvida. E explorando essa narrativa, mesmo que a gente encare como uma história alternativa, surge uma reflexão interessante, não acha? Se essa ideia de um potencial latente, essas supostas hélices de DNA extras, essa capacidade cerebral expandida, se isso tiver alguma faísca de verdade, mesmo que seja metafórica, o que significaria para a humanidade atual buscar reativar ou redescobrir isso? Quais seriam as implicações dos desafios e, talvez o mais crucial, as responsabilidades que viriam com acesso a um potencial que, segundo essa história particular, nos foi retirado justamente por uma percebida falta de maturidade para lidar com ele? Fica aí algo para se pensar, né? Com certeza. Uma questão profunda. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Até a próxima exploração.